Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje eu gostaria de comentar sobre Ouija, A Origem do Mal, filme de 2016 escrito e dirigido por Mike Flanagan. É uma continuação então do filme de 2014, na qual já publiquei uma análise do canal. Bom, esse filme aqui na verdade é uma pré-sequência, então ele funciona como uma prequela então do filme antecessor, né, de 2014. Bom, esse longa, querendo ou não, ao contrário do anterior, ele recebeu uma boa recepção crítica, né? E aí você tem um salto de qualidade significativo em relação ao seu antecessor. É um filme que consegue ser mais interessante e um pouco melhor, mais estruturado do que o primeiro filme, que é fraquíssimo, né? Já esse longa de 2016, ele consegue ser uma sequência e também uma prequela muito melhor, mais interessante do que o primeiro filme. Eu acho que a ordem correta para assistir esses filmes, bom, eu recomendaria que você assistisse primeiro a esse filme de 2016, aí depois você assiste o filme de 2014. Bom, o diretor Mike Flanagan, ele é conhecido por ter dirigido outros longas como O Espelho de 2013, Rush, A Morte Ouve de 2016, né, Doutor Sono de 2019, Terror em Shelby Oaks, filme de 2024 é recente, então ele tem uma filmografia com uma temática então condizente com esse estilo de terror que ele apresenta aqui nesse filme. É como se fosse uma redenção da franquia, né? Porque diferente do primeiro filme, né, o produtor Jason Blum da Blumhouse, ele trouxe Michael Flanagan então para dirigir esse longa, garantiu uma abordagem um pouco mais focada no terror atmosférico e psicológico, com menos sustos fáceis, né? Você tem um pouco mais de tensão, mas ainda assim você possui algumas convenções e clichês do terror, porém não é nada que te afaste da experiência. Porém, por outro lado também, acaba fazendo com que crie uma barreira. Esse filme poderia ser algo diferente, um filme de terror conceituado, poderia elevar o terror, mas acaba caindo, como eu falei, nesses clichês. O diretor Mike Flanagan, então, aqui ele tem uma missão, ele tem uma certa pressão de ter que resgatar essa franquia, né? Então ele tem que fazer um trabalho mais interessante do que o primeiro filme, em tese. Aí a saída fácil para isso é justamente criar uma história de origem, criar uma prequela. Isso está cada vez mais comum na indústria hoje em dia, está cada vez mais comum no gênero terror. Você cria um projeto, você vê que esse projeto não deu aquele retorno financeiro desejável. Bom, além do filme correr o risco de ganhar uma péssima recepção crítica, para não deixar com que aquela ideia, com aquele projeto caia no esquecimento, qual é a saída mais fácil? É criar uma prequela, uma história de origem, para ver se você consegue pôr as coisas em ordem, tá entendendo? A trama se passa na década de 60 e acompanha uma médium viúva, a Alice, interpretada pela Elizabeth Reeser, que junto das filhas acaba conduzindo então seus clientes a realizar sessões espíritas duvidosas, né? Ela é uma espécie de charlatã. Bom, um determinado dia ela decide usar um tabuleiro Ouija para dar mais credibilidade ao seu trabalho e o que começa como um truque acaba então despertando forças reais e perigosas. Bom, querendo ou não, uma coisa que eu notei nesse filme, né, que eu tenho que mencionar, é que a câmera do diretor Mike Flanagan, ela sabe conduzir o espectador, né, para o terror. Bom, tem duas cenas que merecem destaque, eu não vou dar spoiler, tá? Mas tem uma cena em específica que tem o zoom em, o uso do zoom in, né? E eles com isso têm o objetivo narrativo de explicar então o contexto, né? Já a segunda cena que eu quero destacar é uma cena em específica, né, que você tem um plano encantador, tá? A câmera vai fazendo uma movimentação magnífica para apresentar algumas coisas ali, né? E aí você tem também o uso de uma câmera subjetiva, né, que ela é muito sugestiva, que considera a temática espiritual utilizando alguns jumpscares em alguns momentos. Apesar dos pontos positivos, bom, eu acho que o diretor ele erra justamente ao abraçar as convenções do terror relativo a esse tema, né? Você vê que isso acaba fazendo com que a obra se torne apenas um filme genérico de terror, o que poderia ser um filme de terror diferente, né? Um filme de terror que a gente ainda não está acostumado, um filme com inovações, ideias diferentes, acaba se tornando infelizmente só mais um
nessa linha de filmes, né, com esse tema de possessão, conexão com o além, espíritos, coisa do tipo, tá? Mas no final das contas é um filme com certeza com uma base melhor do que a do seu antecessor. Bom, então o filme explora então essa família, explora o trauma e o luto passado que essa família tem. A Elizabeth perdeu o marido, né, e as suas duas filhas, a Lina, interpretada pela Annalise Basso, e a Doris, interpretada pela Lulu Wilson, elas sentem muito, principalmente a Doris, né, e para preencher esse vazio, né, para de alguma forma matar a saudade do pai, ela tenta então usar o tabuleiro Ouija, né, para poder se comunicar com o seu pai. E aí o filme apresenta algumas regras. Por exemplo, para quem vai usar o tabuleiro Ouija, você tem 3 regras específicas. Nunca brincar sozinho, né? Você tem também uma regra de nunca brincar no cemitério. E você tem também a terceira regra, que é sempre se despeça. Ou seja, sempre diga adeus. Porém, você vai percebendo algumas incoerências no filme, porque as regras que outrora não eram para ser quebradas acabam sendo violadas, tipo assim, de forma grotesca, de forma banal, e aí isso acaba cedendo espaço para o mal, para o sobrenatural, de alguma forma atingir aquela família. Por se passar na década de 60, né, a história, você vê que o diretor, né, e a equipe eles adotam essa estética retrô, né? Porque o que acontece? Criaram um filme para parecer que ele foi rodado nos anos 70. E aí eles acabam emulando aquele estilo de filmes clássicos de terror como O Exorcista, né? Embora a gente saiba que qualquer comparação com esse grande clássico é loucura, simplesmente. Porém, eles usaram lentes antigas, né? Movimentos de câmeras específicos, e aí incluíram marcas de cigarro no canto da tela para simular uma troca de rolo de filme da época. O trabalho de maquiagem desse filme também acho um pouco fraco, mas não é algo que vai te afastar da experiência, tá? Você consegue ter uma experiência melhor do que a do filme anterior, com certeza. Esse filme acabou arrecadando então nas bilheterias 81 milhões e acabou arrecadando menos do que o filme anterior, que foi muito mais fraco, né? O primeiro filme de 2014 acabou arrecadando 100, um pouquinho mais de 100 milhões, já é essa sequência que consegue ser melhor, né? Acabou arrecadando menos. Após o bom resultado desse filme, veremos o que a Blumhouse e a Platinum Dunes fará com essa franquia daqui pra frente. Eu fecho o ID A Origem do Mal com a nota 6. Esse seria então meu comentário. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Tá, vou ficando por aqui, encerra a análise. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Um forte abraço. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.